Vamos lá, gente. Supremo bombando de pautas nesta semana. Vamos ver aqui no portal UOL. Rosa Weber vota pela descriminalização do aborto. Barroso suspende o julgamento. Reportagem aí do Paulo Roberto Neto e do Rafael Neves, que era um ótimo repórter lá no Intercept, fazendo essa apuração no UOL. Vamos ver juntos aqui. Prestes a se aposentar, a ministra Rosa Weber, do presidente do Supremo Tribunal Federal, votou na madrugada de hoje pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. O voto foi o único contabilizado no julgamento iniciado no plenário virtual. Vamos bater 300 likes, gente? E a gente precisa muito de superchats de vocês, que vocês se tornem membros do canal, para vocês ganharem livros, gente. Livros aqui são para os nossos membros e para quem manda superchats de R$20 aqui, ó. E também temos o nosso curso de jornalismo com a história da Folha de São Paulo. Entrem lá, é 1h10 de aula para vocês, com informações sobre a ditadura militar, sobre os proprietários da Folha de São Paulo, as diretas já, eu conto a história completa, como a Folha de São Paulo, inclusive, não é mais o maior jornal do Brasil. Na pandemia, eles perderam para o Globo. Vamos lá para a gente ficar por dentro de tudo. A discussão foi suspensa logo em seguida por um pedido de destaque feito pelo ministro Roberto Barroso. O instrumento leva a discussão do plenário virtual para as sessões presenciais da Corte. Ainda não há data de quando isso deve ocorrer. Como é que votou a ministra Rosa Weber? Vamos entender aqui. Em longo voto de 103 páginas, se todo mundo mandar R$1 de superchat agora, gente, a gente paga umas 4 lives aqui, porque a Folha Democrata é baratinha aqui para a gente sustentar o nosso trabalho. Em longo voto de 103 páginas, Rosa Weber ressaltou que a criminalização da decisão de uma mulher pela interrupção da gravidez perdura por mais de 60 anos no Brasil e que as mulheres não puderam se expressar sobre a criminalização durante o debate sobre o tema. A ministra reforçou ainda que durante décadas as mulheres foram subjugadas e excluídas da área pública, tratadas à margem da sociedade. Afirmou: fomos silenciadas. Não tivemos como participar ativamente da deliberação sobre a questão que nos é particular, que diz respeito ao fato comum da vida reprodutiva da mulher. Mais do que isso, quem fala sobre o aspecto nuclear da conformação, da sua autodeterminação, que é o projeto da maternidade e sua conciliação com todas as outras dimensões do projeto de vida digna, disse Rosa Weber, presidente do Supremo. Rosa defendeu a posição de autodeterminação da mulher e reforçou que a questão do aborto é um problema de saúde pública, sendo inclusive uma das 4 causas diretas da mortalidade materna. Para a ministra, a ilegalidade do procedimento provoca insegurança à mulher. As mulheres que em algum momento da sua vida reprodutiva decidem pela interrupção voluntária da gravidez são as mesmas que convivem com todos nós no cotidiano da vida, disse. A criminalização do ato não se mostra como política estatal adequada para dirimir os problemas que envolvem o aborto, como apontam as estatísticas e corroboraram os aportes informacionais produzidos na audiência pública, disse Rosa Weber, presidente do Supremo. Rosa afirmou ainda que a criminalização perpetua o quadro de discriminação com base no gênero, uma vez que nenhum homem é reprovado pela sua conduta de liberdade sexual. A ministra cobrou ainda a necessidade de políticas públicas que ajudem a evitar a gravidez indesejada. Tanto que pouco ou nada se fala sobre a responsabilidade masculina na abordagem do tema. E mesmo nas situações de aborto legal, as mulheres sofrem discriminações, e juízos de reprovação moral, tanto do corpo social quanto do sanitário de sua comunidade. Olhar para as consequências do problema e resolvê-los com base numa única lógica e dar como continuidade forçada da gestação em nome de uma tutela absoluta, de único bem, nascituro, em conflito policêntrico, não é o caminho. Obrigado aí a todo mundo que está nos acompanhando. Compartilhem a live, deem like que é de graça. Vamos lá. Entenda o julgamento. A ação proposta pelo PSOL tramita no Supremo desde 2017 e teve avanços lentos desde então. O partido alega que a criminalização do aborto até a 12ª semana de gestação viola direitos fundamentais das mulheres à vida, à liberdade e à integridade física. Hoje, a interrupção da gravidez é considerada crime para a mulher que o comete, com pena de 1 a 3 anos. Quem faz o aborto em uma gestante, com ou sem o seu consentimento, também incorre em crime, com pena de 3
a 10 anos. O aborto só é permitido em casos de gravidez derivada de estupro, gestação que não há outro meio de salvar a vida da mulher, se o feto for anencéfalo. As duas primeiras exceções estão previstas no Código Penal e a última foi decidida pelo próprio STF em 2012. O STF julgaria o caso em plenário virtual, os ministros votariam da meia-noite de hoje até as 23h59 da próxima sexta. Mas como o Barroso pediu destaque, a ação será levada para sessões presenciais da Corte. A expectativa era de que o julgamento não fosse concluído neste momento. Fontes consultadas pelo UOL davam como certo que algum ministro pediria vista, mais tempo de análise, ou destaque assim que a discussão fosse iniciada nesta madrugada. Prioridade antes de se aposentar. Vamos ver aqui mais alguns comentários aqui. Deixa eu ver aqui só. Olha que legal, gente. Obrigado aí, Levi Alves. Bom dia, comunidade da Folha Democrata. É democrata, viu? Não é democrática. Muito bom, Pedro, seu canal. Suas leituras e suas breves análises chegam para a atualização de todos nós no dia a dia. Excelente trabalho esse seu. Parabéns, cara. Parabéns você, meu querido. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. O meu querido amigo Carlito Neto, todos aqui presentes conosco. Reforçar para vocês, gente, precisamos aí de pingos. Pinguem superchats, de tudo. Sim, o Reinaldo abordou, ele replica a coluna dele no UOL, e aí ele falou que ele estava desligado da Folha. Eu acho que ele não está desligado do UOL. Levi Alves, obrigado, querido. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Aliás, gente, até dando um bastidor aqui para vocês, o Grupo Folha está limitando muito seus jornalistas. Não sei se vocês lembram, o Jamil Chad tinha participação no ICL Notícias. Ele não está mais lá por culpa do UOL, tá, gente? Porque a grande mídia, a velha mídia, continua sendo a velha mídia que a gente conhece muito bem. É importante a gente pontuar isso, porque os veículos progressistas não estão sem financiamento por acaso. Eles ficam com essa coisa do jornalismo profissional, sendo que eu sou mais profissional que muito cara que é colunista da grande mídia, tipo Demetrio Magnoli, que é um antipetista fanático. Tá na Globo News. Então a gente tem que ficar muito atento em cima de todas essas informações, meus queridos e minhas queridas. Vamos seguindo aqui. Prioridade antes de se aposentar. Relatora do caso, Rosa Weber já sinalizava que pretendia levar a questão do aborto a julgamento. Nas últimas semanas, porém, a agenda do plenário presencial da Corte foi ocupada pelos julgamentos dos primeiros réus dos atos de dia 8 de janeiro e do marco temporal das terras indígenas. A interlocutores, Rosa afirmou que dedicou seu tempo nos últimos meses à ação e por isso gostaria de ter o seu voto contabilizado. Faltam R$ 49 de superchat, gente. Pinguem, ajudem. Estamos com 400 pessoas aqui nos assistindo, o que é uma audiência maravilhosa. Estou muito feliz aqui com vocês. 1.500 visualizações. Hoje eu vou fazer 2 horas de live, tá, gente? Mesmo que o caso seja interrompido e só retomado após a aposentadoria da ministra, o voto dela continuará valendo. A decisão de levar o caso inicialmente ao plenário virtual também se deveu ao tamanho do processo. Como muitas entidades estão inscritas na ação, como Amigos Curi, os amigos da corte, só as sustentações orais poderiam tomar 2 sessões do plenário presencial. Rosa Weber deixa o Supremo no próximo dia 2 de outubro. Antes disso, na quinta-feira, dia 28, ela passará a presidência ao ministro Luiz Roberto Barroso, atual vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. STF tem um histórico pró-descriminalização e Supremo tem um histórico de decisões favoráveis à liberação do aborto. A liberação do aborto que estava sendo criticada ontem, gente, pelo Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri e o MBL estão se tornando bolsonaristas. Bolsonaristas. Isso precisa ficar claro. E eu concordo com você, Maxwell. É isso aí. Tem que ficar de olho nisso. Não tem direita moderada. O que tem é um bando de fascista que ficou com vergonha do Bolsonaro. Que ficou com vergonha do Bolsonaro na pandemia para acontecer esse tipo de coisa. O Supremo tem um histórico de decisões favoráveis à liberação do aborto, apesar do tema ser considerado espinhoso, até por ministros simpáticos à descriminalização. Em 2012, o aborto para fetos anencéfalos foi aprovado por 8-2. O entendimento firmado na ocasião é que a gravidez com feto com anencefalia
Falta de partes do cérebro pode provocar complicações à saúde da mulher. Como o feto tende a ser natimorto, a interrupção da gravidez não poderia ser equiparada ao aborto, decidiu o tribunal. Aliás, justiça seja feita. O Reinaldo Azevedo era antipetista e defendeu essa decisão do Supremo. Em 2016, a primeira turma do STF não viu crime no aborto realizado nos primeiros 3 meses de gestação. O entendimento, porém, foi restrito a um caso que tratava de uma clínica de aborto clandestina em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e não tinha repercussão geral. Na ocasião, votaram a favor dos réus os ministros Barroso, Rosa Weber e Edson Fachin. Barroso, relator do caso, afirmou que a criminalização do aborto no primeiro trimestre da gestação viola diversos direitos da mulher. O ministro afirmou em voto que a criminalização atinge principalmente mulheres mais pobres. O ministro ponderou que elas precisam recorrer a clínicas clandestinas e sem infraestrutura, aumentando os riscos de lesões, mutilações e óbito no processo. Como pode o Estado, isto é, um delegado de polícia, um promotor, um promotor de justiça, um juiz de direito, impor a uma mulher, nas semanas iniciais da gestação, que a leve a termo, como se tratasse de um útero a serviço da sociedade, e não de uma pessoa autônoma, no gozo de sua plena capacidade de pensar e de viver a própria vida? Pergunta Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, em votação em 2016. Meus queridos e minhas queridas, vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, para todo mundo ficar muito bem informado, meus queridos e minhas queridas. Aqui a gente faz o giro de notícias para vocês poderem acompanhar aqui, para a gente poder ficar por dentro de tudo.